Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do É da Coisa, programa aguardadíssimo, né? Até porque daqui a pouco estará com a gente aqui o Leandro Demore, que é editor executivo do site da Intercept Brasil, que publicou, né, os vazamentos e diálogos dos procuradores e dos procuradores com o Sérgio Moro. E nós vamos entrevistá-lo, acaba de adentrar na sala, né, o Leandro Demore, justamente o editor executivo do Intercept Brasil, que está aqui ao meu lado, né, e nós vamos entrevistá-lo para saber, né, dá um tchauzinho lá para a câmera, Leandro, daqui a pouco você vai dar o boa noite para o povo, né. Milhões de pessoas acompanham a gente pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, embora eu brinque que não seja um programa caça-cliques. Daí também não vou ficar implorando que vocês deem dedinho pra cima. Ai, dá dedinho pra cima, aperta o sininho. Seja livre, seja livre. Don't you worry, be happy. Tá? Mas, se quiser, pode também. Né? Nas redes sociais, sempre Rádio Band News FM. E no aplicativo Band Rádios. E aí, Érico, tem uma circunstância que é qual? Mas, Reinaldo, e se eu perder? Se você... Ele tá variando o tom de voz. Ele tá variando o tom de voz. Eu gostei desse tá se eu bacana. perder, sair com o sotaque lá de Dois Cornos. E se eu perder, é a minha cidade. Se perder, vai na minha página na internet, www.reinaldoazevedo.com.br, e você acompanha o programa. Vou dar aqui o boa noite pra turma. Boa noite, Leandro Demore, que tá aqui. Boa noite. Boa noite, Maiara Bastianello. Boa noite, tio Rei. Érico Oyama, que já se manifestou. Boa noite, Reinaldo. E Fábio França. Oi, Reinaldo, boa noite. Queridos, eu ontem fui ver o show da minha querida Carminho, né, que estava no Teatro Opus ali no Shopping Vila Lobos. E olha, adoram o nosso programa. Adoro o nosso programa e eu fiquei de dedicar o programa hoje para as seguintes pessoas que vieram falar comigo, mas um monte de gente falou também, mas acabou não dando nome, porque não deu na fila, não sei o quê. Programa especialmente dedicado no Dia dos Namorados. Dia dos Namorados hoje. Sim. Dia dos Namorados. Ao Lúcio, a Mariana, ao João, Valdemar, Larissa, Dilson, Amara, Mireia, Núria, duas queridas. Depois a gente acabou jantando até no meu restaurante, acabou se vendo. A Suzy, o Edson, o Renato, a Liane e o Eduardo. Vieram falar, fizeram selfie e tal, e gostam do programa, acham que... E eu gostei de ouvir, né, de muitos deles, que o bom do nosso programa está no fato de ser um programa isento. Isento em que sentido? Nós não temos ligação partidária de nenhuma natureza, né? Aqui se faz realmente o JSP, jornalismo sem partido. Nos interessa a informação. Ah, mas o âncora não tem posição? Claro que tem, eu sempre exponho a minha posição, mas procuro fazê-lo ancorado em fatos, né? Não em preconceitos. E, sim, uma referência permanente desse programa, que são os marcos legais, os marcos institucionais. Numa democracia, ou a gente confia no arcabouço legal e se não gosta dele pede para mudar, ou então abrem-se as portas do inferno. Ah, mas trouxe o editor executivo de um site que está publicando coisas captadas ilegalmente? Nós vamos falar disso aqui. Será que foi o Intercept Brasil que praticou ilegalidade? Né? Vamos discutir isso tudo, tá certo? Mas, evidentemente, para os corações apaixonados, Fábio França, nós vamos botar uma belíssima letra da década de 60, acho que é de 60 a música, Minha Namorada, com letra do Vinícius de Moraes, música do Carlinhos Lira. Se você quer ser minha Olha que beleza. namorada, ai que linda namorada, você poderia ser, se quiser ser, somente minha, exatamente, essa coisinha, essa coisa toda minha, que ninguém mais pode ser.
você tem que me fazer um juramento de só ter um pensamento, ser só minha Até morrer. até morrer. Ih, rei, não gostei. Achei um amor muito antigo esse negócio. É somente minha, tem que ser minha até morrer. É claro que é uma música, né? Tá bom, então, daqui a pouco, vai. Não, vamos fazer já? Sim. Vamos fazer já? Hum. Os amores mudaram, né, Leandro? Não é mais esse negócio. Ah, somente minha, é minha propriedade. É meu sim. Né, meu, sabe? É a meu, Maiara sim. não tem esse negócio, É, não. hein? Sai daí. Não tem dessa, não. Sim, mas há que se admitir que o mundo também tem variantes. As pessoas fazem coisa diferente. Quer ver que bonitinho? Aí. Linda, essa Caetano Veloso. Tá combinado. Então tá combinado, é quase nada. É tudo somente. É tudo somente sexo e amizade. Não Tem nenhum engano nem mistério. É tudo só É brincadeira. tudo e só verdade. brincadeira e verdade. Aí. Podermos ver o mundo juntos, sermos dois e sermos muitos. Nos sabemos só sem sabemos estarmos sós. sem estarmos sós. Abrimos a cabeça para que afinal Abrimos floresça a cabeça o mais que humano em nós. floresça o mais que humano em nós. Então tá tudo dito e é tão Então tá tudo bonito. dito e é tão bonito. E eu acredito. E eu no claro acredito num claro futuro. futuro. O Leandro já vai falar. Mas ele também namora. Aventura do equilibrista. Pro em cima do mundo. equilibrista em Então assim, amor, amizade, tudo sem compromisso. Mas pode acontecer um troço no meio. Quer ver? Pode acontecer o quê? Vai. Não, sabe? Não quero sugar todo o seu Não, leite. desculpa, volta naquela música. Aquela música ainda. Assim, então tá combinado, tudo somente sexo, amizade, sem compromisso, estamos aí, estamos ficando. É, Que tá seu boa. caminhar já desenhou. mas aí vem o amor, Porque toda razão, toda palavra toda palavra vale nada quando chega. vale nada. Que é a Maiara. quando chega. Aí a Maiara resolve virar proprietária. Aí ela, o quê? Agora é meu. Então, Comigo é assim, tava meu assim, bem. tudo somente sexo, amizade, tudo bem e tal, não sei o quê. Mas aí tem um lado da música que diz assim, mas e se o amor chegar em nós, pra nós de algum lugar, com todo o seu tenebroso esplendor? Eu adoro isso. Porque quando você se apaixona, pra valer, é um tenebroso esplendor, né? O Camões já tratou disso. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Né? O amor é ambíguo, né? É um tenebroso esplendor. O esplendor ele ilumina, mas ilumina também trevas, que faz sofrer, especialmente quando não é correspondido, que é a maior tragédia que pode acontecer a alguém amar sem ser correspondido. O Reinaldo, deixa de filosofia barata, porque Beijo pra dona não é Reinalda. barata não, é coisa boa, é coisa boa. Olha aqui, The Intercept Brasil gerou um terremoto na política brasileira, que está só no começo, a meu juízo, porque a Lava Jato se tornou um ente. Veja, se vocês notarem, a Lava Jato se tornou maior do que o Ministério Público. Ela nasce no Ministério Público, ela seria um pedaço do Ministério Público, ela se tornou a dona do Ministério Público. Mas ela não se tornou a dona do Ministério Público, ela se tornou a dona do Supremo, ela se tornou a dona das leis, se tornou a dona da imprensa. Né? Por quê? Porque, meu querido Leandro, determinadas notícias estão para sair, alguém dizia, isso prejudica a Lava Jato. Então não pode. Se prejudica a Lava Jato, não pode. Tal decisão prejudica a Lava Jato. Isso é feito para prejudicar. Querem acabar com a Lava Jato. Estão acabando com a Lava Jato. Eu denunciei isso há 5 anos, eu venho denunciando esse clima. E a Lava Jato, a cada vez que tentaram destruir a Lava Jato de mentirinha, porque era mentira, ela só foi se fortalecendo. E foi arrancando licenças da sociedade para praticar ilegalidades. Eu vou dar um furo daqui a pouco aqui. Uma conversa envolvendo um procurador dizendo respeito a um ministro do Supremo, que vai sair. E vocês avaliam se aquilo é próprio de uma relação institucional ou se é coisa de boteco. Mas de boteco com consequências.
Chega de falar, Reinaldo Azevedo, deixa o Leandro falar um pouco. Não, gente, eu trouxe, mas é só para ficar me ouvindo. Não, mentira. Querido Leandro, o público e eu também, nós temos uma curiosidade. Há quanto tempo essa fonte de vocês entrou em contato? Como é que se deu isso? Como é que é? Conta um pouco desse bastidor, o que puder contar, naturalmente. Claro. Bom, boa noite, é uma honra estar aqui, Reinaldo. Você, obrigado pelo convite, né? Você é o grande orador do rádio brasileiro há muito tempo. Opa! Ninguém segura 1h20 no rádio impunemente, em todos os sentidos. Então, muito obrigado à bancada também. Reinaldo, a gente não está falando sobre a fonte porque a gente tem uma preocupação muito grande em protegê-la, né? Isso é um direito constitucional que a Constituição brasileira nos dá, você sabe muito bem, muito melhor do que eu. Sim, artigo 5º da Constituição. Tá? Exatamente. O que a gente pode falar é que a gente está trabalhando no material há cerca de 3, 4 semanas. O que não significa que a gente tenha recebido o material nesse mesmo período. Né? E aconteceu como acontece, na verdade não tem muito mistério, Reinaldo, não é muito diferente de quando você faz qualquer outra matéria que uma fonte anônima entra em contato com você, né? Então essa fonte entra em contato com você falando que tem um material, ou seja, ela já dispunha desse material à época que contatou o Intercept Brasil e estava já disposta a repassá-lo aos jornalistas, por ter olhado aquilo e ter visto o evidente interesse público que todos vocês puderam ver depois nas reportagens do Intercept Brasil. E nós falamos, bom, então a gente quer dar uma olhada nesse material, a gente vai olhar isso, e a nossa principal preocupação na época era a autenticidade. Quer dizer, é muito fácil você cair numa bobagem do tamanho que vai arrebentar sua carreira e a carreira dos seus colegas, né? E obviamente a gente não queria arriscar 1 milímetro em relação a isso e também cometer injustiça com as pessoas citadas nas conversas. Porque só uma coisa, né, gente? São jornalistas profissionais. Exatamente. O fato de o site não ser um site do mainstream, vamos falar claro, que não é? Claro. Mas é um site profissional feito por jornalistas. É lógico. A gente tá... Qualquer um chega com qualquer conversa, e aqui deixa eu contar uma coisa, viu, Leandro, que você sabe, nós todos vivemos, o que eu recebo de coisa de maluco... Exatamente. Né? Diz assim, olha, é o seguinte... Eu lembro na Folha que tem um sujeito, se ele está vivo ainda eu lamento, mas todo dia ele chegava lá e dizia assim, estão começando, literalmente, parece piada, mas não, é verdade, já começaram a lotear a Lua, e eu tenho todas as provas. E claro que a gente saía, ele, por alguma razão ele conseguia acesso à Folha, hoje acho que não dá mais. E o primeiro que encontrava com ele, escolhia o seu amigo do dia, que seria a vítima do dia, dizia, olha, quem cuida de Lua aqui é fulano. Tem. Ainda tem muito da Lua que manda coisa pra gente. Ainda tem. Né? Então, assim, é preciso tomar cuidado. Então, evidentemente, suponho que vocês se encarregaram de saber se a coisa era séria. Claro. Né? A gente fez todas as checagens possíveis, técnicas né, porque assim, o conjunto de elementos que a gente dispõe hoje, além do fato de ser colossal, é muito fácil o ouvinte entender. É um conjunto de elementos como se o seu grupo da família de WhatsApp tivesse ali. Então ali vai ter áudio, vai ter print screen, vai ter o link, vai ter o Reinaldo comentando o link embaixo, vai ter a tia que manda a figurinha, vai ter... A mecânica é a mesma, né? E então, isso nos permitiu fazer as verificações, porque, por exemplo, ali tem centenas de áudios. Ninguém vai conseguir imitar a voz de todas essas pessoas que nós conhecemos muito bem, obviamente entre elas o ex-juiz Sérgio Moro e o coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, não vai conseguir imitar ele em 400, 500, 600, 700, 800 áudios. Você sabe, rapaz, que ainda bem que eu não tô lá. Esse seria mais difícil. O Reinaldo Azevedo me imita muito bem. Esse seria mais difícil. Ele me imita muito bem. Eu até, quando eu falava que ele era... Ultimamente eu tô até gostando um pouco dele, que ele fala que eu não tenho culpa de nada. Mas antes eu chamava de bogreiro farastrão. E ele me imita bem. Esse não está ali. Não está ali? Não estou lá? Ainda bem, graças a Deus. Você não está lá. Ainda bem que eu não estou lá. Fala, Maiara! Eu queria saber como que vocês têm noção de como essa pessoa teve acesso a tanta informação. Olha, a gente não está falando Você está perguntando se é hacker mesmo ou se não é hacker? A gente não está falando sobre isso. Eu quero deixar uma coisa muito clara, Maiara, que é importante essa sua pergunta para a gente esclarecer para a audiência que está agora nos ouvindo, está no carro aí, voltando para casa. A gente não fala sobre a fonte, o que significa que a gente não fala sobre a fonte. Ponto. Todas as notícias que a gente tem visto, desde então, que reportam a
ataques hacker e mil coisas assim, as pessoas que estão falando isso que precisam apresentar provas ou acionar a justiça, mostrar a perícia dos seus celulares e se foram hackeadas, eventualmente foram hackeadas. Importante, por alguém, né? eles nunca disseram que são hackers, tá? Nós não temos relação nenhuma com isso, nós recebemos um conjunto de informações e como jornalistas verificamos, avaliamos a autenticidade. A partir daquele momento que nós separamos o que é foro íntimo do que é interesse público, nós estamos começando a reportar o que é interesse público que a população brasileira merece e precisa saber sobre a, aspas, maior operação anticorrupção da história deste país, fecha aspas. Sim. Se isso não existe interesse público, que as pessoas saibam como essa operação operou nas sombras, então não existe mais interesse público nesse país. Exatamente. Fala, o Érico Oyama. E Leandro, ainda na linha das críticas que vocês têm recebido desde domingo à noite, principalmente segunda-feira com os analistas de internet, principalmente, como que vocês respondem essas críticas de que estariam se aproveitando de um trabalho criminoso? Olha, como a gente não fala sobre a fonte, quem está dizendo que o trabalho, que a obtenção foi criminosa ou não, precisa investigar e provar se foi criminosa ou não, né? Então, é muito importante a gente deixar claro para as pessoas. O trabalho do jornalista, quando você recebe, se você está, por exemplo, você está na sua casa, eu vou fazer uma figura de linguagem muito simples. Se não for figura de linguagem, você me corrige, pelo amor de Deus. Pois Tá? não. Você está na sua casa... Esse Reinaldo, inclusive, gosta de corrigir meu português. Gosta. Mas professor de cursinho, assim mesmo. Você está na sua casa e alguém joga um pacote de documentos pelo portão, tá? E você só ouve um barulho, a pessoa sai correndo, você nunca mais viu, não sabe quem é. Você vai lá, ó, abre aquilo e descobre, por exemplo, que existe um centro de tortura clandestino no centro de São Paulo, operado pelo Estado. E que lá tem 10 pessoas presas sendo torturadas, que as famílias acreditam que foram sequestradas ou desapareceram. O que você, como jornalista, faz? Verifica a autenticidade e a partir do momento que aquilo é uma informação verificada, que você tem certeza do que você está fazendo, você denuncia publicamente. Você não vai olhar pelo portão e falar, ih, não sei quem jogou, então vamos queimar, vamos fazer churrasco com isso aqui. Isso seria de uma irresponsabilidade tremenda. É muito... Isso é uma figura de linguagem, Renato? É uma figura de linguagem. Muito bom. Você criou, na verdade, como é um conjunto de metáforas, você criou uma alegoria. Alegoria, para isso. Mas que inclui a metáfora, Tá necessariamente. ótimo. Então, o que a gente está fazendo é avaliar documentos com interesse público evidente, mostrar como a operação pulou por cima de várias barreiras, vários marcos legais, cometeu ilegalidades e cometeu coisas que agora os juristas e o sistema de direito judicial vai analisar e vai julgar conforme deve ser julgado. E as pessoas vão julgar a operação conforme ela deva ser julgada a partir dos fatos novos. Né? E deixa eu dizer uma coisa aqui, Leandro, é uma posição minha, que eu não sei se é dúvida, mas eu acho que não há dúvida a respeito disso. E eu quero agora convocar aqui os nossos coleguinhas, em especial aqueles... Eu nunca fui um lavajatista, né? Eu sempre fui de outra religião, né? Eu sou católico, eu sou lavajatista. Eu sou ateu. Tá. Você não me informou! Então, eu vou ficar longe, Tá bom. que ateísmo diz que pega. Não pega. Deixa eu dizer uma coisa. Eu não sou lavajatista. Agora, os lavajatistas em particular, ainda que fosse trabalho de hacker, não foram eles que hackearam. Foi trabalho de hacker, está na mão deles? É de interesse público? A veracidade está dada? O papel é publicar. Venham cá. Me responda aqui. Como é que é aquele negócio? Foca em mim. Quando o juiz Sérgio Moro vazou uma conversa, conscientemente vazada, sabendo que o vazamento era ilegal, que a gravação era ilegal, levou um pito depois do Teoriza Vaz. Aliás, eu tenho aqui o meu furo diz respeito a isso. Era um juiz praticando uma ilegalidade. Um juiz que tem o dever funcional de cumprir a lei e de fazer cumprir a lei, porque o dever de cumprir a lei todos temos. O dever de fazer cumprir a lei, esse é próprio do juiz. Não era ilegal também? E as pessoas não publicaram alegremente? Cada vazamento que teve da Lava Jato foi legal ou ilegal? E a imprensa não publicou gostosamente?
Agora resolveram ter um surto de moralismo? Exatamente. Cada vez que você vê no telejornal uma informação que deveria estar em segredo de justiça, que foi vazada para alguém, algum funcionário público dentro da estrutura cometeu um desvio de função. Isso é uma ilegalidade. E outra pergunta, né, que eu faço aqui ao Leandro e à bancada. Alguém viu alguma investigação a respeito disso? Pelo contrário. Eu fui vítima de vazamento. Uma conversa minha com a Andréa Neves, conversa gravíssima. Eu falei, oi André, que era a minha fonte. Você lê a matéria da Veja? Eu falei, lia, chama porcaria. Olha que coisa grave. E era? Esse público E era, completo. porque a conta que diziam que estava lá não estava. Até hoje não apareceu. Achei uma porcaria. Não sei o que e tal. Aí eu citei o poeta Cláudio Manuel da Costa. Um erro, deveria ter citado Tomás Antônio Gonzaga, já que era coisa de mineiro. Tomás Antônio Gonzaga nem era de Minas. Né? Mas, de qualquer modo, cresceu ali. Era isso que tinha na conversa. A Lava Jato resolveu vazar. Eu pedi investigação. Aconteceu alguma coisa? Foi arquivada. Foi arquivada. E aí tem uns bananas, uns herdas que andam por aí, dizem assim, o Reinaldo só passou a enroscar com a Lava Jato depois que vazaram a conversa dele. Não, foi o contrário. Vazaram a minha conversa porque eu enroscava com a Lava Jato. Porque era chato eu enroscar com a Lava Jato, e aliás eu estou também nas conversas, né? Muito obrigado por vocês terem dado destaque. Jurista. Jurista, com aspas, né? O Dallagnol escreve com aspas, ele faz assim com o dedinho, ó. Por que a minha crítica era incômoda? Porque eu não sou petista, porque eu não sou de esquerda. Eu sou liberal. Ideologicamente falando, eu sou de direita. Direita liberal. Eu não sou de extrema-direita fascista. Né? E aí a minha crítica incomodava, porque eu não podia falar assim, olha um petista criticando. Eu não sou petista. Aliás, os petistas, eu tenho 4 livros pegando o pé do PT. Justamente porque eles não gostavam muito de leis no poder. Eu gosto. Nós temos agora, que eu vou fazer pergunta para você, é um rapaz que ele entrou aqui como Fábio França, mas aí, com o tempo, Você foi percebendo. eu fui percebendo certa coisa e hoje eu chamo de Fábio Cuba, em homenagem. Fala, Fábio França. Ô Leandro, você já falou um pouquinho sobre isso na sua primeira resposta, mas eu acho importante detalhar. Já é uma certa mudança de abordagem do assunto, tanto por parte do Moro como do Dallagnol, para o seguinte sentido: as mensagens teriam sofrido adulteração. Ou seja, quem vazou as informações teria acrescido mensagens que não estariam na troca original. Tecnicamente é possível. Você tem lastro para isso, né? Tem um currículo longo aí de repórter investigativo. É possível? Vamos deixar bem claro uma coisa. Quando eles se pronunciaram pela primeira vez depois das reportagens, nem o Ministério Público Federal, nem o procurador, nem o juiz colocaram em dúvida a autenticidade das mensagens. Verdade. Em nenhum momento. Eles sempre se apegaram a um suposto, segundo eles, crime cometido por um hacker. Essa é a linha de defesa. A legitimidade e a autenticidade do material não está sendo colocada. E qualquer tentativa de mudar essa narrativa não vai colar. O material é autêntico, é colossal, tem muita coisa ali dentro e a gente pode bater versões, né? Eventualmente, se eles tiverem as mesmas conversas para apresentar, a gente pode fazer um match, um shallow now ali pra ver, né? Isso, é a hora do shallow now. Shallow Sim, now. shallow now. Então é muito importante isso. O Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol e a Lava Jato não colocaram em dúvida a autenticidade das mensagens, porque elas são autênticas. Em relação ao contexto, tudo o que está escrito ali, a maneira como as coisas estão colocadas, elas estão colocadas como elas foram colocadas. Não existe contexto para o juiz da Lava Jato perguntar a opinião do procurador sobre se solta as fitas do Lula e da Dilma ou não. Não existe contexto possível para isso. Essa pergunta não deveria ser feita. Nenhum contexto seria de Não existe contexto para nada do que está naquela matéria. Só para esclarecer, desculpa, Leandro, não perca o fio. Para quem está ouvindo, eventualmente não está ligando com o que o Leandro está dizendo. Quando gravada a conversa de forma ilegal da Dilma com o Lula, forma ilegal, porque feita fora do período permitido, e como tinha a Dilma ali, tem que ter autorização do Supremo. E o Sérgio Moro divulgou a conversa. Antes da divulgação da conversa, o Dallagnol pergunta para o Moro, você vai divulgar? Em última instância, eu estou resumindo aqui. O Moro diz, sim.
Ah, não, e o Ministério Público concorda? Sim. Qual é a posição do Ministério Qual Público? é a posição do Ministério Público? Qual é o contexto que pode ser salvo essa conversa? Além disso ser ilegal, é o quê? Nada, só é ilegal. Quando o juiz diz que uma fonte passou para ele uma possível testemunha em um processo, que é para procurar essa fonte, e o procurador fala, não, vou procurar essa fonte então. Então ele vai, procura a fonte, volta ao juiz e fala, a fonte não quis falar, então estou pensando em intimá-la com base em notícia apócrifa, ou seja, apócrifa para as pessoas que estão nos ouvindo, né, falsa, né? O que exatamente o procurador quis dizer com intimá-la com base em notícia falsa, não está claro ali, mas que tipo de contexto um juiz pode requerer para apontar para a acusação uma testemunha no processo no qual ele vai julgar. Então, assim... Queridos, desculpa, Leandro. Especificando bem direitinho, porque assim, você como conhece bem a coisa, às vezes, né? A pessoa que está do lado de lá. Tem um dado momento que o Sérgio Moro diz que teve acesso a uma informação de que uma testemunha estaria insatisfeita porque estaria obrigada a botar em seu nome propriedades que pertenceriam a um dos filhos do Lula. E esta pessoa estaria disposta a falar. Isso é o Sérgio Moro. Provavelmente isso era falso, porque não apareceu nada disso. O Sérgio Moro fala, eu tenho essa pessoa, a fonte é séria. O juiz está passando, o juiz que é o julgador está passando, aquele que é o acusador, o que seria uma testemunha. Esse juiz é isento? Aí fica claro que o Deltan Dallagnol vai atrás da pessoa, a pessoa não quer falar. Aí o próprio Deltan Dallagnol então aventa a hipótese de criar uma situação falsa que obrigue a convocação dessa pessoa. O Sérgio Moro, em vez de desligar o telefone e chamar a polícia, sabe o que ele faz? Ele diz, é preciso formalizar isso. Isso é um juiz isento? Eu não consigo imaginar em que contexto isso poderia salvar todo esse arcabouço de conversas que tem ao longo de 2 anos entre eles. Não há notícia, por exemplo, nessas conversas de que ele tenha feito o mesmo com os advogados de defesa. Em nenhum momento ali ele passa uma testemunha pro advogado do Lula ou de sei lá quem. Olha, tem uma testemunha aqui que pode salvar o Lula. Aliás, essa é uma boa questão. Você imagina se alguém pega por alguma razão, vamos pegar ministros que eles acham que são petistas, que dizem... você imagina se o Ricardo Lewandowski é flagrado numa conversa passando instruções para livrar a cara do Lula. Estaria acontecendo o quê? Eu fiz o mesmo exemplo com o Sérgio Moro. Imagina se as conversas, em vez do Deltan, fosse o Cristiano Zanin, advogado do ex-presidente Lula. E durante 2 anos eles conversam em privado, o advogado do Lula e o Sérgio Moro, e o advogado sendo instruído para livrar a cara do Lula de um processo. Seria escandaloso. Porque, como assim, é escandaloso. Que fique claro, o juiz conversar, receber advogado de defesa, conversar, é normal, conversas republicanas. Isso não é republicano? Um juiz passar adiante, sugerir uma testemunha? Um juiz compactuar com o que parece ser uma falsa operação para conseguir ter o depoimento de alguém? O que há de bacana nisso aí? De legal nisso aí? O juiz falando, tá na hora de ter outra operação? Não. Eu acho que é assim também, Reinaldo, que as pessoas... Eu acho importante as pessoas se colocarem no palco. Eu acho que isso funciona muito, assim. Se você sofre um acidente de trânsito saindo do seu trabalho, né? E aí, eventualmente, tem alguém que se machuca nesse acidente. Mais levemente. Mas aí é obrigado a seguir processo, né? Quando tem um ferido, é obrigado a seguir processo. Imagina você chegar na sala de audiência e, sem saber, o promotor e o juiz ficaram se conversando para combinar o seu processo. Aí você chega lá como um pateta com seu advogado de defesa, você não sabe de nada. Como se diz no direito, é paridade de armas, né? Você vai pra guerra com a serrinha, faquinha de serra, e chega lá, tem 2 pessoas com um machado na sua cabeça. Isso, se a gente aceitar isso em cada comarca dos 5.500 municípios desse país, a gente vai viver uma anarquia judicial absoluta. Nós temos que fazer uma escolha. Nós vamos viver no Estado de Direito ou no Estado da anarquia? É a Lava Jato que está subordinada ao Ministério Público ou ela subordina o Ministério Público? Ela está sujeita às leis do país
ou as leis do país vão ficar sujeitas às vontades da Lava Jato? É disso que se trata, queridos. E agora isso veio a público. Eu me sinto, viu, antes de eu ter que ir pro comercial, eu me sinto intelectualmente recompensado, ainda que eu lamente tudo isso, Leandro, eu lamento mesmo, né? Que eu tenho filhas que estão aqui, que daqui a pouco terão filhos. Vocês podem esperar, viu, meninas? Eu não estou sugerindo nada já. Dia dos Namorados, hoje, de repente eu falo assim, começa, né? A multiplicação dos peixes. Né? Foi naquele dia. Começa. Eu lamento tudo isso profundamente. Agora, do ponto de vista intelectual, eu me sinto recompensado. Porque eu sempre apontei esse conluio. Né? Vamos pro comercial, Fábio Cuba? Não é um veículo, é paixão. Não é uma marca, é significado. Não é uma fase, é história, é cultura, é tecnologia. Isso não é só um SUV, isso é Jeep. Seja você também. Só neste mês, na compra do seu Jeep Compass 0 km, pagamos 100% da tabela FIP no seu usado. Consulte condições em jeep.com.br. Faça um test drive e seja Jeep. No trânsito, a vida vem primeiro. Quer comemorar preços de verdade? Aproveite a Liquida Férias CVC, as melhores ofertas em viagens pelo Brasil e pelo mundo, para você garantir férias inesquecíveis, tudo em até 12 vezes iguais. Passagens aéreas, hotéis, ingressos ou monte o seu pacote com descontos imperdíveis. Liquida Férias CVC. Antes de fechar as suas férias, consulte a CVC, sempre com você. E está rolando o Arraiá Atacadão. Tem economia? Tem sim, senhor. Tem pipoca, amendoim, paçoca, farofa, batata para o seu hot dog, suco de uva e muitas outras coisas gostosas para você vender ou fazer a maior festança. São as melhores marcas. Tem Ioki, Santa Helena, Vinícola Aurora e Dori participando da festa com preços que só o maior atacadista do Brasil consegue fazer. Corre para lucrar e economizar muito com a Arraiá Atacadão. Atacadão, o lugar de comprar barato. Oi, eu sou a Ingrid Guimarães e tô aqui para dar uma dica para você. Já reparou que quando a gripe bate, faz a gente passar por cada uma? É espirro, retorce, nariz escorrendo, incomoda você, incomoda o outro coleguinha do lado. Se você também fica irreconhecível depois de uma gripe, Multigripe é o seu aliado. Multigripe age em 15 minutos no alívio dos sintomas da gripe. Então não se esqueça, para todos os sintomas da gripe, Multigripe. Multigripe é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou farmacêutica. Leia a bula. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola. E somos nós, né? Futebol sem bola, pipiu sem frajola, né? Sem os ouvintes, né? E hoje, além de frajola, marmelada, goiabada, ainda tem o Leandro aqui, né? Do Intercept Brasil. Né? O que marca definitivamente agora a minha conversão à esquerda, extrema esquerda depois, comunista. Teu batismo, depois... Comunista da Lapa. Vê se não me afoga na água há muito tempo, que me dá um pouco de desespero. Tá bom. Eu prefiro um batismo seco. Tá bom. Quem quer mandar mensagem de texto de voz para cá? 11 999 592 100. Ô Reinaldo, boa noite. É Antônio quem fala. Você não acha que o Intercept deveria aguardar para divulgar mais coisas depois da defesa do Moro lá no Senado? Não sei, ele fala, Leandro. Olha, os nossos tempos não são os tempos, eu tenho falado isso no Twitter também, o pessoal tá cobrando, eu tô me sentindo quase o roteirista de Game of Thrones. Não se trata disso, gente. Os tempos não são os tempos do entretenimento e não são os tempos da política, porque a defesa do Sérgio Moro no Senado pode ser adiada, pode ser nunca, né? A gente não, o que a gente está fazendo agora é olhar o material, de novo, separar o que é foro íntimo do que é interesse público. Dentro do que é interesse público fazer todas as apurações, todas as checagens possíveis, deixar aquilo super sólido de maneira que a gente não seja injusto com absolutamente ninguém, e assim que estiverem prontos, os materiais serão publicados. Olha, isso é importante, o tempo da imprensa não é o tempo dos partidos políticos.
Isso também é uma coisa que se fala muito. Como é que solta esse material agora? Bom, mas a gente vai ter que falar assim, antes de soltar o material tem que ligar para todos os partidos. Escuta, tem que marcar a hora. Você ficaria chateado se eu publicasse essa matéria agora? Você acha que vai ser bom para você, vai ser ruim? Aí você não publica nada. Exatamente. Aí é melhor montar um partido político. Né? A gente não tem o tempo dos partidos políticos, da política, dos procuradores, né? O trabalho da imprensa é publicar aquilo que ela tem. Não ficar mocosando informação. É isso. E o sigilo é de quem tem o dever do sigilo. E se a informação chegou, ótimo. Ótimo que tenha chegado a eles, porque o mesmo cara poderia dar informação para outros que iam fazer chantagem. Né? Ou não iam publicar. Ou não iam publicar, para preservar determinadas almas. Né? O que mais? Reinaldo, boa noite, é Fábio Sinegalha. Eu também tenho muito medo de oportunista, mas eu tenho mais medo daqueles que usam a lei de um jeito para os seus amigos e de outro jeito para os seus inimigos. Eu também, né? Eu também, no meu livro de frases eu tenho uma lá, né? A gente, para quem... como é que é? Os adversários são sempre culpados, ainda que inocentes, e os aliados são sempre inocentes, ainda que culpados. É por isso que eu vejo a lei sem parti-pris. Ninguém se tornou tão notável durante um tempo, ou tão notório, por ser crítico do PT como eu. Eu inventei a palavra petralha, inventei a palavra esquerdopata, já briguei com o Glenn. Agora, tem os meus princípios. Aí eu vou lá, pego a sentença do Lula, não acho prova, digo que não tem prova, aí eu viro demônio, aí eu viro comunista, aí eu viro esquerdista. Aí o cara fala, seu petralha, eu falo, não, burro, fui eu que criei a palavra. Ah, tá provando o próprio veneno? Nossa, olha a minha cara de sofrido. Não é? Não, não é assim. Acabou. O que você faria se tivesse os mesmos 175 anos de experiência em investimentos do Safra? Bem, provavelmente buscaria produtos com segurança, rentabilidade, preço justo. Com os cores do Safra, você tem tudo isso ao mesmo tempo. Você diversifica com menos riscos e sem pagar intermediários. Investimento é como diamante. Só compre tendo certeza da procedência. Abra sua conta em safrainvestimentos.com.br. Invista com Safra. Atenção, você estourou a pontuação? Está com a CNH suspensa ou cassada? A HS Consultoria tem a solução. Ligue 4327-0896. Volte a ter o direito de dirigir. Tenha seu problema resolvido ou seu dinheiro de volta. Só uma empresa renomada que confia no que faz consegue te garantir isso. E mais, os 20 primeiros clientes que ligarem ganham 20% de desconto. Ligue agora, 4327-0896. 4327-0896. HS Consultoria. Varicel, pernas novas, todo dia. Vai premiar ou presentear alguém especial? Compre agora um Vale Viagens da Tour House em até 12 vezes. Isso mesmo, 12 vezes. Acesse agora thviagens.com.br/Vale Viagens ou ligue para 11 3156 8112 e garanta essa oportunidade de agradar quem realmente importa para você ou para a sua empresa. Essa oferta é válida apenas para o mês de junho. Na Tour House você encontra o melhor atendimento com preços imbatíveis. Uma campanha Turismo pelo Brasil. Seu caminho. Observando agora o trajeto para o motorista pela marginal do Rio Tietê, ainda com um trânsito bem congestionado, desde a região da freguesia até pelo menos a chegada à região da ponte do Tatuapé. Sentido Castelo, trânsito um pouco mais carregado na passagem pela região da ponte Júlio de Mesquita Neto. Pós-graduação Senac. Turbine sua carreira e faça a diferença. Mais de 100 cursos presenciais e à distância. Acesse sp.senac.br/pós-graduação, inscrições gratuitas. Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Estamos de volta. Olha aqui, antes de começar com a rede reunida, porque eu sei que vai começar uma fofocaiada dos diabos, eu tenho um compromisso pessoal, familiar, nesta quinta e nesta sexta. Portanto, eu não virei amanhã e depois. E não é porque eu fui demitido, porque eu estou tratando desse assunto. Porque aqui, está trazendo o explosivo Intercept. Posso até ser, mas certamente se for, vai ser por outra razão. Não tem nada a ver com isso. É um negócio que já está agendado faz tempo. Se eu conseguir,
eu vou entrar na edição à distância, mas também não sei, não estou prometendo, mas é só isso, tá? Então, eu não virei amanhã e depois, certo? Não, continua aqui. Continua aqui. Se não vier depois de depois, aí as pessoas podem se perguntar. Segunda-feira aí já... E eu tenho, avisa, não, claro que eu vou fazer suspense. Avisa aí que eu tenho um troço exclusivo. Aqui. Falo. Personagens do troço exclusivo que eu tenho. Deltan, Sérgio Moro e Fux. Tá aqui. No fim do programa. Mantém a audiência aí. Que sacanagem, né? Pois é. Quer ouvir? Vem daqui a pouco. Ô, Leandrão, olha a intimidade. Já vai, Leandrão. Tá parecendo certos caras conversando. Eu sou seu primeiro amigo esquerdista, Reinaldo? Não. É cota? Tá cheio. Você faz parte da cota também. É cota? Tá cheio. Você sabe que eu nunca rompi, porque eu fui trotskista. Eu nunca rompi com nenhum amigo por causa de ideologia. Já romperam comigo. Já teve esquerdista que passou por mim no avião, era meu amigão. Eu nunca rompi. Eu não rompo. Eu não. Pra quê? Aliás, pra dar uma boa conversa animada, eu prefiro esquerda. Pra tomar uísque, eu prefiro gente de esquerda. Ah, lógico. Evidente que aí vai render. Você vai conversar com... Imagina eu vou tomar uísque com um liberal como eu falo uma coisa e diz é mesmo. Daí ele me fala também e digo é mesmo. Vamos embora então. Né? Tem que ser um negócio que renda. Ô, queridão, uma das coisas que está se falando aí, que estão falando por aí, é que vocês estão com vasto material na mão e estão fazendo a seleção, ainda vendo o que interessa e o que não interessa. Evidentemente, o primeiro lote que saiu, isto é inegável, é favorável ao Lula, isto é, as circunstâncias são favoráveis ao Lula. Isto é parte da campanha. Eu não estou levantando bola na rede, não, é pergunta mesmo. Isso é parte da campanha Lula livre? Lula não sei o quê? Absolutamente não. Inclusive no início do ano, quando a gente fez a cobertura da condenação do presidente Lula no Rio Grande do Sul, no TRF4, e depois teve aquele episódio lamentável do juiz lá de final de semana de cueca mandando soltar o Lula, você lembra disso, né? Amigo do PT lá e tal. Mas você foi contra? Os petistas, mas era certo. Os petistas pediram a nossa cabeça de uma maneira que você não tem ideia. Assim. O grande problema do Intercept é que você não sabe pra quem pedir cabeça, né? Porque não tem chefe. Então, é muito fácil explicar por que essas matérias saíram primeiro. Porque é o caso mais rumoroso da Lava Jato. Claro. É evidente. E é a maior atenção deles mesmo entre as conversas é esse caso. Esse caso monopoliza a Lava Jato nas conversas durante anos. Então era evidente que a gente tinha que começar com o caso emblemático para falar, olha aqui, ó, nesse caso emblemático tem esse problema aqui. Esse e esse. Você sabe, Leandro, que eu até cravei a sigla DPPL, que eu chamo Direito Penal para Lula. Inventaram direito penal para Lula. Então, assim, tem o direito penal e as leis. E quando é o Lula? Quando é o Lula é diferente. Não, quando é o Lula, aí não. Aí também já é demais. Não, se isso contribuir para soltar o Lula, não, aí já é demais. Exatamente. Como? Fizeram direito penal só para mim? Não que eu acho que eu não mereça, mas também não pode. Não, isso é... Você lembrou desse negócio do juiz? Eu estava na Holanda e já tinha tomado 3 uísques. Aí falou assim: Reinaldo tem que entrar. Eu falei: oh meu Deus, mas eu estava sóbrio. Falei a coisa certa. Isso foi domingo, acho. Foi. Acho que foi, nem sei, não lembro. Foi domingo, né? Foi. E vocês. Porra, eu trabalhei de madrugada. Vocês me fizeram entrar, né? E era madrugada lá. Que momento. Vai lá, menina má. Você sabe que a Maiara cada um tem uma música aqui. Né? A da Maiara, a gente, é isso aqui, quer ver? Ó, quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Eu fico honrada. Pesando baixo pelos campos, por ser uma menina má. Fala, menina Você é má na minha pergunta agora. Vamos lá. Tá vendo? Ó? Como que vocês respondem, Leandro, a acusação de que tudo isso se trata de um esforço para acabar com a Lava Jato? Ou seja, eu vou perguntar uma coisa que muita gente está se perguntando, né? O do Intercept Brasil quer acabar com a Lava Jato? Olha, a grande questão é o seguinte. Na primeira resposta pública do ex-juiz Sérgio Moro,
ele falou que não via nada demais, né, nos diálogos. O que eu imagino que ele não veja nada demais, de fato, ele está sendo honesto, porque se ele visse alguma coisa demais, ele não os teria feito, né, não os teria proferido, né. Então tem um grande problema lógico aí. Se você os proferiu, obviamente você não verá nada demais na sua própria obra, né, na sua própria criação. Eu tenho dito o seguinte: os danos que a Lava Jato eventualmente sofrer daqui para frente, são responsabilidade única e exclusiva de quem cometeu os malfeitos contra a Lava Jato. O procurador e o juiz e os procuradores da Lava Jato não poderiam, que parece evidente pelas reportagens, ter agido da maneira como eles agiram. Eles agiram dessa maneira contra o bom trabalho que está também na Lava Jato, né? Então, isso é responsabilidade deles. Se eles não tivessem pulado, se eles não tivessem cometido as ilegalidades que cometeram, a Lava Jato, como eles a conceberam, estaria salva, né? Então, eu costumo dizer o seguinte: vamos pegar de novo o ex-presidente Lula, que é o exemplo máximo, né? Como diz lá no interior onde eu nasci, é o javali mais cabeçudo que tinha pra caçar, né? E todo mundo que vai caçar quer caçar o javali cabeçudo, isso é legítimo, ninguém quer ficar matando o javali pequenininho. Então eles caçaram o javali mais cabeçudo. Deixando claro que a gente é contra esse negócio de ficar matando bicho. Exatamente, exatamente. Agora javali virou uma praga, também tem isso. Exato, java porco, né? Então, assim, as mesmas pessoas responsáveis por colocar o ex-presidente Lula na cadeia, caso ele venha a ser solto por consequência disso tudo que está acontecendo, são as pessoas responsáveis por soltar o ex-presidente Lula. Mas isso é lógica elementar. Elementaríssima. Perfeito. Elementaríssima. Né? E olha, e isso, de qualquer modo, na hipótese de que tivesse preso com prova. Porque também não tem prova. Que é outra coisa que o material deixa claro. Nem o próprio procurador acreditava na peça que eles estavam apresentando. Tem uma coisa ali da esfera do direito, Leandro, você conhece o material melhor do que eu, mas aliás, eu vou escrever sobre isso. O Dallagnol diz: eu tenho apenas provas indiretas. Ele está preocupado, ele tem provas indiretas. Isso. Provas indiretas são as provas circunstanciais, né? São as provas indiciárias, que está previsto na legislação brasileira. Só que as provas indiretas que ele tem não dizem respeito ao fato de que o apartamento tem ligação com os contratos. As provas indiretas de que ele fala é de que o Lula interferia na direção da Petrobras. É outra coisa. Porque a denúncia diz que o apartamento saiu dos contratos. Quando o Sérgio Moro condena, ele nem toca nos contratos. Quando se fazem os embargos de declaração, a defesa diz: mas o senhor nem tocou nos contratos. Aí ele diz: eu nunca disse que o apartamento saiu do contrato. Bom, se nunca disse que saiu do contrato, você nem era para ser juiz do caso. Porque a denúncia é essa. Vamos lembrar o ouvinte, Reinaldo, para quem não teve a oportunidade de ler as reportagens, durante o início do ano de 2016, a Força Tarefa da Lava Jato, ela briga publicamente, leva essa briga ao STF para levar o processo do triplex, do apartamento, do prédio que estava aqui em São Paulo com o Ministério Público Estadual. O Ministério Público Estadual investigava o caso Bancop desde muito antes da Lava Jato existir. Que nada tinha a ver com a OAS. Que nada tinha a ver com Petrobras, com nada. Investigava a corrupção na Bancop, na cooperativa de bancários que construiu o prédio e deixou o prédio em esqueleto. Pois bem, a Lava Jato briga publicamente com isso e vai pro STF, e o STF decide que nada decide e bota a decisão nas mãos de uma juíza aqui de São Paulo, né? Não sei exatamente porquê, as dúvidas que ficam no ar, como diz o New York Times, just raising questions, né? Vão levantando questões. Eles brigam publicamente e falam o seguinte: isso aqui precisa ir para Curitiba porque tem relação com a corrupção na Petrobras. Isso. Ponto. O que a gente descobre com as reportagens? 70 horas antes de apresentar a denúncia do PowerPoint, o Deltan Dallagnol fala: ainda tenho dúvida da ligação do caso com a Petrobras e por isso estou em dúvida em relação ao caso do apartamento. Isso. Então ele blefou para o STF que aquilo tinha relação com a Petrobras. Blefou. Isso é interesse público ao nosso ver e ao ver. Não, e tem outro blefe também. Ele explica para o Sérgio Moro que quando ele faz o PowerPoint, ele na verdade deu um jeito de ligar o Lula a 86 milhões de desvio na Petrobras. Ele deixa claro que foi uma artimanha para ligar o Lula a 86 milhões de desvio.
Que a importância não estava na acusação de lavagem de dinheiro. Porque ele não conseguia materialmente comprovar Estabelecer que os 3 milhões do apartamento era lavagem de dinheiro. Exatamente. Tá tudo confessado ali. Né? Lamento. Se eu estou na segunda turma do STF, eu declaro sim o Sérgio Moro um juiz suspeito. Aí, a pessoa pode perguntar, mas tio Rei, se isso acontecer, acontece o quê? Eu tenho que falar isso nesse programa aí, do que acontece. Mas antes o Érico Oyama tem uma pergunta rápida, o Leandro vai responder rápido, eu vou pro comercial. É o seguinte, semanas atrás a dúvida principal era com relação ao Game of Thrones, depois veio o Neymar, agora a bola da vez são vocês, né? Saber o que vem de informação nova por aí, e o que se diz é que vocês divulgaram somente uma parte do montante de informações que vocês têm em mãos. Queria saber se isso procede e se vem muito mais informações. Eric, é muito bom a gente poder esclarecer isso. Tem muita notícia... Érico Oyama, Perdão. o Érico Oyama. Perdão. Depois a gente toca a música dele também. É verdade, tem. Pronto, dá gancho. Não, deixa. Do Érico? J-pop. É o J-pop, que é uma coisa assim, tipo uma K-pop coisa... do Japão. Tem o K-pop, né? E tem o J-pop, que é... Essa música é muito... Não sei se vai pegar a letra em japonês, que eu vou falar bem depressa, mas... Tipo música do Jasper, um grupinho lá, isso quer dizer, pegaremos o copo com a mão firme e tal, quer dizer, vamos botar pra quebrar, não é isso, japonês? Foi isso que você entendeu, né? Bom, tem muita notícia, desde segunda-feira começou a surgir muita notícia falsa na internet, né? Muitos prints mostrando diálogos que não existem, que são injustos com o Deltan Dallagnol, que são injustos com o Sérgio Moro, são mentirosos, são caluniosos, foram criados por um sistema, por um ecossistema chamado internet, que é ingovernável, incontrolável, né? Eventualmente as pessoas que criaram isso precisam ser investigadas e eventualmente punidas. Então, assim, nada que está fora do site do Intercept Brasil é verdade. Exceção feita uma coisa que eu vou revelar ainda hoje aqui que eu consegui. Exatamente. Tá? Exatamente. Sim, eu consegui com o Intercept. Exatamente. Então, é importante que as pessoas, na dúvida, olhem o site. Se o diálogo não tá aí, o diálogo não é verdade. E sim, nós temos um material ainda muito grande para reportar. E outra coisa que eu quero deixar claro, nós não dissemos para absolutamente ninguém quando nós vamos publicar e nem o quê. Então, qualquer pessoa, site, jornal, televisão, que publicar uma notícia dizendo que amanhã o Intercept vai publicar sobre não sei quem, fake news, falso, não dissemos, não vamos dizer, porque isso é especulação, a gente não quer especular com esse assunto é muito sério. Então, quando as matérias estiverem prontas, elas serão publicadas no site. Certo. Comercial. Eita, Brasilzão gigante. PVA aqui tem das suas, principalmente para quem vive na estrada. Você carrega macaxeira e quando chega no destino, descarrega aipim. Por aqui a abóbora não vira carruagem, vira girimum. Semáforo, para uns é sinal, para outros, farol. Difícil? Que nada. A gente entende cada canto do país e o que cada negócio precisa. Nas estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e entende sotaques. Seja gentil, seja o trânsito seguro. No futebol, o time campeão nem sempre ganhou todas as partidas, porque o que vale é o histórico de vitórias. Com o cadastro positivo, a avaliação de crédito de todo brasileiro também poderá ser assim, pelo histórico de pagamento. As análises de crédito serão mais justas para todos, e quem paga as contas em dia poderá ter mais oportunidades. A inclusão do cadastro é automático a partir de 9 de julho. É possível cancelamento gratuito em qualquer birô de crédito. Acesse brasilnopositivo.com.br. Cadastro Positivo, a favor do brasileiro. Associação Nacional dos Birôs de Crédito. Assina aqui e aqui. Ó, reunião em Miami e Londres, terça que vem. Pode me ver passagem, hotel e chip. Chip? Qual deles? Pra um destino é um, pra outro é outro. Qual chip? Não me faz pergunta difícil, Rose. Dá para ligar do exterior sem levar chip ou se preocupar com custos? Claro que dá. Com soluções como os passaportes Claro Empresas, você fala no mundo inteiro como se estivesse no Brasil. Ligue para 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br/empresas. Claro, sua empresa merece o novo. Já imaginou falar por videochamada com um médico quando e onde precisar? Com o Sul América Saúde, você tem um médico na tela. Agora que você já sabe disso, canta comigo. Tá com Sul América, tá com tudo. Tá com Sul América, tá com tudo.
Só no app Sul América Saúde você fala com o pediatra por vídeo para tirar dúvidas do dia a dia. Peça pro seu corretor. Saiba mais em sulamericatacontudo.com.br. Tá com Sul América, tá com tudo. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola. Sem ouvintes, futebol sem bola, pipiu sem frajola. Então aqui tem pipiu com frajola, queijo com goiabada e tem o Leandro Demore do Intercept, né? Tá aqui. Quem quer mandar mensagem de texto de voz pra cá? Era Koyama? Manda no 11 999 592 100. Ô Reinaldo, é o Walter de Santo André. Essas ações todas, esses fatos todos que aconteceram, só me deixam cada vez mais estarrecido com o país que nós estamos. Meu Deus do céu, que comportamento é esse do judiciário? O comportamento do judiciário, no caso do Moro, né, dos procuradores. Olha, aí vai a crença liberal, né? Um liberal como eu acredita que na democracia você segue a lei. Todas as práticas disruptivas que buscam descumprir a lei para fazer justiça resultam em mais injustiça e em bagunça. Seja a direita, seja a esquerda. E não se trata de ficar no centro, não. Eu considero que isso, do ponto de vista da história das ideologias, isso que eu estou falando é de centro-direita. O respeito à lei. As esquerdas tendem a ser disruptivas. Eu não sou. Eu quero o cumprimento da lei. Acontece que agora nós temos uma direita disruptiva. Aliás, agora não. Sempre tivemos o golpe de 64, foi feito pela direita disruptiva. Né? E é claro que isso é péssimo. E notem, eu tenho feito essa pergunta e vou fazer sempre. Vamos lá, Leandro, vamos pensar a seguinte situação. Tem muita desigualdade no Brasil, tem muita iniquidade no Brasil. Vamos desrespeitar as leis para valer, para corrigir as desigualdades? Vem cá, corrigir desigualdade é menos nobre do que combater a corrupção? Eu dei um exemplo sobre isso, Reinaldo, que eu acho muito importante. As pessoas às vezes relativizam, falam, não, mas aqui os caras estão fazendo um mal menor para combater o mal maior, né? Tem essa lógica assim. Eu falei o seguinte, então vamos supor o seguinte. Quando o PT entrou no poder em 2003, existia o sistema presidencialista que a gente tem hoje. E o PT não tinha a maioria absoluta para aprovar tudo o que queria. O que o PT criou? O mensalão. Sim. O PT hackeou o sistema. O PT pode dizer, não, mas nós fizemos o mal menor para aprovar a Bolsa Família. Sim, e disseram, e de algum modo disseram, né? Estamos de acordo com isso? Não. A gente apoia? Não. Aliás, mensalão e petrolão não foi também, ainda que a pessoas tenham enriquecido, mas não deixou de ser o quê? Burlar as regras em nome do bem maior, da integração social, da não sei o quê. E vocês todos não são contra esse tipo de coisa? Eu sou, quem é a favor? Ninguém pode ser coerente em não gostar de uma coisa e gostar da outra. Não dá, querido. Aí é o pacote completo do respeito às instituições, né? Mais uma. Boa tarde, Reinaldo. Luiz Antônio, de Niterói, Rio de Janeiro. Você acha que essas revelações das conversas podem de alguma forma afetar a tramitação e, quiçá, até a aprovação da reforma da Previdência? Olha, acho que não parece. A reforma da Previdência está obedecendo, nós vamos ver daqui a pouco, ela está obedecendo uma lógica própria. Né? Como o governo não se preparou, como o governo não constituiu uma base de apoio, como o governo, em razão desse clima que o lavajatismo criou no Brasil, de que todo mundo é vagabundo, que o Congresso não serve para nada, que nada serve para nada, o governo preferiu não negociar. E não obstante, a negociação está sendo feita porque é o Congresso que aprova. Né? Então acho que não. Né? É uma coisa aí circunscrita a uma outra área. A reforma da Previdência tem uma lógica muito própria. O Hospital de Amor, um dos mais importantes no tratamento de câncer no Brasil, está precisando da nossa ajuda. E a Ultrafarma já está ajudando. Além dos descontos que você só encontra na Ultrafarma, na próxima compra que fizer, parte do valor cobrado vai para o Hospital de Amor. Ajude o Hospital de Amor comprando na Ultrafarma. Comprar na Ultrafarma também é um gesto de amor. Penso no futuro,
presente. Lembro que pode sempre contar com a gente. Bradesco Seguros, com você sempre, com você. A hora de ter seu Mercedes-Benz é agora. GLA Style 1919 por R$ 159.900, com taxa 0,39 ao mês na Caltabiano. Isso mesmo, Mercedes-Benz GLA Style 1919 por R$ 159.900 à vista. Faça um test drive na Caltabiano Mercedes-Benz em Pinheiros e na Pacaembu e saiba mais. Siga o Grupo Caltabiano nas redes sociais e fique por dentro dessa e outras ofertas. No trânsito, dê sentido à vida. Já imaginou falar por videochamada com um médico quando e onde precisar? Com o Sul América Saúde, você tem um médico na tela. Agora que você já sabe disso, canta comigo. Tá com Sul América, tá com tudo. Tá com Sul América, tá com tudo. Só no app Sul América Saúde você fala com o pediatra por vídeo para tirar dúvidas do dia a dia. Peça pro seu corretor, saiba mais em sulamericatacomtudo.com.br. Tá com Sul América, tá com tudo. Seu caminho. Marginal Pinheiros com o trânsito congestionado no sentido da Avenida Interlagos, principalmente a partir da Ponte Estaiada. Vai tudo muito ruim, até pelo menos a passagem pelo Parque Bulemac. Quem segue no sentido da Castelo, problemas entre a Avenida dos Bandeirantes até a passagem pela Ponte Cidade Universitária. Sabia que a Geru é a primeira plataforma de empréstimo 100% online? Solicite o empréstimo em geru.com.br. Garanta em minutos as melhores taxas. Geru Empréstimo Online. Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta com a Rede Reunida. O Fábio Cuba, o Fábio Cuba tá aqui, você já ouviu a Menina Má, tem o nosso Japa, né, o nosso J-Pop, e o Fábio Cuba tá aqui assim pra botar um pouco de malemolência no programa, essa coisa Ele realmente é mais simpático do que você. Se ele quiser ser mais simpático, ser mais bonito, é verdade. Você sabe, tá fora, não é? É verdade. Muito bem, Fábio Cuba, diga. Ô Leandro, a Intercept tem sofrido ou passou a sofrer algum tipo de pressão depois da revelação desse material todo? Tem, logicamente, muita pressão, né, das pessoas que apoiam, enfim, a Lava Jato, né? E tem uma pressão agora que é uma pressão de inversão de narrativa, né? Que é uma coisa que eu tô dizendo isso em todas as entrevistas. Existe uma tentativa de fazer com que nós sejamos empurrados pro corner e sejamos colados a um crime de hacking. E essa tentativa está sendo feita pelos atores desta soap opera que nós publicamos no Intercept. Eu quero só dizer uma coisa muito clara. De novo, o Intercept está amparado pela Constituição brasileira. Nós não cometemos nenhum crime e qualquer tentativa de criminalizar o site não vai acontecer, porque nós estamos com os fatos e vocês não têm nada. Olha aqui, tem uma coisa, a Constituição veda qualquer tipo de censura nos artigos 5º e 220, reiterado agora pelo Supremo, não é? Saiu o Ministério Público, Deltan, na verdade, uma nova nota dizendo que diálogos estariam sendo inseridos nas conversas e tal. Sabe o que é isso? Isso é o seguinte, como vocês estão como vocês mesmos sabem o que fizeram no verão passado, como vocês acham tudo aquilo injustificável, então agora vem com essa conversa. De qualquer modo, se for o caso, é possível verificar, né? Acho que é possível verificar. Façam as denúncias, nós não temos relação com isso. Faça a verificação, faça a denúncia, tentem demonstrar isso. Aliás, me espanta que tão rapidamente a polícia faça perícia de celulares, às vezes demora. Tem um caso que a gente quer publicar do Rio, eu tô falando muito sério, tem uma matéria que a gente tá com ela pronta, que a gente quer publicar, e o celular de uma pessoa que se suicidou, acredita-se, durante a campanha política de 2 anos atrás, no comitê do PMDB de Porto Alegre, uma semana antes da eleição, por pressões que estava sofrendo, o celular dessa pessoa está para ser periciado há 2 anos. Esses celulares agora, de todo mundo, é periciado em 1 hora, uma coisa estranha. Pois isso, é, né? com uma rapidez impressionante, né? Com uma rapidez impressionante.
Seria mais fácil as pessoas admitirem que tiveram conversas impróprias e que, meu caro Leandro, isso tem de ter consequências. É simples assim, né? Aliás, o Glenn Greenwald, ele é, na verdade, editor fundador. Fundador. Ele não tem uma relação de chefia ali com... Não, o Glenn, o Intercept só existe por causa dele, né? O Glenn fez o caso Snowden, um escândalo global, monstruoso, de espionagem. Ganhou todos os prêmios que qualquer jornalista gostaria de ganhar na vida, né? Um prêmio Pulitzer. É um cara, ele é advogado de origem, um cara, se você vai debater qualquer coisa com ele, um cara brilhante, com uma retórica, uma clareza, uma lógica absolutamente brilhante, né? Então o Glenn ele é editor fundador do site. O site aqui no Brasil é editado e tocado por mim, né? Tá. E nos Estados Unidos, a minha chefe direta é a Betsy Reed. Então a Betsy é como se fosse a diretora de redação e eu sou o editor executivo da sucursal do site, como se fosse uma agência de notícias no Brasil, né? Então, e esse trabalho que vocês estão vendo está sendo tocado pela redação, brava redação do Intercept, uma molecada de 20 e poucos, 30 anos, sabe, poucas pessoas, a gente não tem uma estrutura gigantesca. Então, assim, o que está sendo feito ali com esse nosso, que está sendo chamado, né, de o grande caso Watergate brasileiro, é uma coisa que precisa ser reconhecido para essa galera. Isso vai entrar na história deles. O que eles estão fazendo, eu tenho falado para todo mundo no site, o que a gente está fazendo, ao contrário da criminalização que estão tentando colar na gente, nós estamos lutando contra... E atenção à acepção da palavra, que eu prefiro usar ela mais colada à língua anglo-saxã, porque ela não denota um crime evidente, né? Corruption. Nós estamos lutando contra a corrupção no judiciário. Estamos lutando contra pessoas que possam eventualmente corromper o sistema, né? Então é isso que o site está fazendo agora nesse momento. E em português também, porque vem do latim, mesmo a palavra inglesa, o corromper... Nós tratamos a corrupção como essa coisa que envolve grana, né? Ou como se você tivesse acusado alguém de um crime. Nós não estamos fazendo isso. Não, o corromper é, sobretudo, corrupção de valores. De valor no sentido mesmo abstrato, espiritual. É quando alguma coisa se degrada. Isto é uma degradação do combate à corrupção. O combate à corrupção tem que passar a seguir as normas legais. É disso que se trata. Aliás, o Glenn está sendo vítima de xenofobia, de homofobia, porque ele é casado com um brasileiro, e aí, vai embora do Brasil, aí não sei o quê, aí, claro, só podia ser gay, claro, que não deixa de ser um elogio aos gays, porque fica parecendo que os héteros não podem ter amor à verdade. Eu acho que ele não tem problema nenhum com isso. Né? Aliás, ele se diverte. Ele não tem nenhum problema com isso. Agora, vocês certamente contavam com essa baixaria, com esse negócio, e não vão se deixar abalar, né? Por esse tipo de coisa. Me diz uma coisa, em algum momento, para encerrar, né, vocês foram assediados por partidos políticos, por grupos políticos, tentando alguma forma de aproximação, seja para se colar a divulgação, seja para brecar a divulgação? Teve esse tipo de abordagem? Não, Reinaldo, porque a gente manteve o segredo do cofre antes da publicação a 18 mil chaves, né? Sei. E todas elas criptografadas, né? Então, assim, o material está fora do Brasil, a gente assegurou que o material fosse para fora do país antes da publicação, a gente assegurou toda uma proteção legal, a gente levantou os muros porque a gente sabia e sabe que as consequências podem ser muito graves para o site. Então, isso foi mantido dentro de 4 paredes, a equipe foi muito, muito profissional, não vazou 1 centímetro de nada, tanto é que todo mundo se escandalizou quando as matérias foram publicadas, né? Maravilha. Vamos fazer rapidinho para ir para o intervalo, o que está aí no nosso roteiro, o encontro, Moro minimizando, mas tudo muito, muito rapidinho. Começa aí, Mayara. Reinaldo, o presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje, pelo 2º dia consecutivo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, em meio às repercussões do vazamento de uma troca de mensagens do ex-juiz da Lava Jato com o procurador Deltan Dallagnol, chefe da Força Tarefa em Curitiba. Eu estou procurando me manter distante desse negócio aí. Olha, o mínimo que a esperteza, nem com estratégia, recomenda fica longe, né? E o Moro tentando minimizar a coisa aí, como é que é, Érico Coelho? Enquanto o presidente Jair Bolsonaro continua sem se manifestar, o ministro da Justiça tenta minimizar o desgaste dele. O ministro vai à Comissão de Constituição e Justiça do Senado na quarta-feira da semana que vem para prestar esclarecimentos. E tem uma falinha dele, vamos só para fala, o Fábio Cuba.
Sobre hackers. Não vão interferir na missão dele. Ele disse o seguinte, aspas, para o Moro, hackers e juízes, procuradores, jornalistas e talvez parlamentares, bem como suas linhas auxiliares ou escândalos falsos, não vão interferir na missão. Não, eu não sei. A missão, se a missão for cumprir a lei, né? Agora precisa ver se é hacker mesmo. E jornalistas também, quer dizer, está tentando ver se de algum modo arrasta os jornalistas ali para solidariedade, né? Nós vamos para o comercial e voltamos, e daqui a pouco uma informação exclusiva que ainda vai ser publicada pelo Intercept Brasil. Vai lá. Você já conhece as oficinas Caltabiano? A equipe Caltabiano é treinada dentro de um rigoroso padrão de qualidade. As oficinas Caltabiano possuem estrutura completa, serviço de revisões e manutenções, box de serviços rápidos, funilaria e pintura, acessórios, atendimento de companhias de seguro, venda de pneus, baterias, peças genuínas e muito mais. Nas oficinas Caltabiano você encontra a segurança e qualidade que o seu veículo merece. Siga o Grupo Caltabiano nas redes sociais e saiba mais. No trânsito, dê sentido à vida. Welcome to a dream. Se você quer transformar o carro ou imóvel dos seus sonhos em realidade, o Consórcio Embracon tem os melhores planos para você. E mais, agora você pode realizar a reforma dos seus sonhos, a festa dos seus sonhos e até a faculdade dos seus sonhos. Consórcio Embracon, as melhores condições para você. Acesse embracon.com.br e veja nossos planos para realizar seus sonhos. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Em junho, o Teatro Bradesco apresenta Aparecida, um musical por Valcir Carrasco, em cartaz de sexta a domingo. No dia 12 de junho, Simoninha e Sabrina Parlatore trazem muito romantismo e sucessos da música brasileira, em um show com orquestra impecável. No dia 18, Led Zeppelin, o mais renomado tributo ao Led Zeppelin, faz um show impressionante. E nos dias 29 e 30, a superprodução ABBA Experience in Concert revive grandes sucessos do grupo ABBA, incluindo Dancing Queen e Mamma Mia. Mais informações em teatrobradesco.com.br. Seu caminho. Observando agora o trajeto pela Avenida Interlagos, com o trânsito mais carregado no sentido do bairro, principalmente entre a Washington Luiz e passagem pela Sargento Giraldo Santana. Aí dá uma aliviada. Quem segue no sentido do centro é Interlagos, ainda é um caminho que vale a pena. CPQ Geru é a primeira plataforma de empréstimo 100% online. Solicite o empréstimo em geru.com.br e garanta em minutos as melhores taxas. Geru, empréstimo online. Muito bem, estamos de volta falando no Dial para São Paulo, aplicativos, redes sociais para todo mundo. Ô, Mayara, o Gilmar Mendes lá dando um voto sobre receber ou não uma denúncia. Quer que eu leia as aspas? Ele falou uma coisa, leia as aspas. Recebeu-se a denúncia contra a Gleisi Hoffmann e se viu que as provas eram as mesmas e que eram imprestáveis para condenação, pelo menos enquanto se tratar de Corte de Justiça. Corte de Justiça. Corte, oh meu Deus! A não ser que haja tribunais destinados a condenar nesse modelo de colaboração que se está a desenvolver, em que juiz chefia procurador. Não é o caso desta corte, não é o caso deste colegiado. O juiz não pode ser chefe de força-tarefa. Evidentemente está fazendo uma referência né? O juiz não pode ser chefe de força-tarefa, não pode mesmo, pode. Não, porque aí é o órgão julgador sendo misturado com aquele que investiga. Eu até trouxe uma camiseta, eu vim com uma camiseta aqui, Renato, não sei se você notou. Isso aqui, se a galera conseguir olhar, é o juiz Giovanni Falcone, que é o juiz que combateu a máfia na Itália, né? O juiz Sérgio Moro se compara muito a ele, o que é, a minha opinião, acho que é uma comparação um pouco absurda, mas eu queria só pegar um detalhe dessa comparação que não favorece o juiz, principalmente depois das reportagens. O juiz Giovanni Falcone, que combateu a máfia, era o juiz instrutor, que existe na Itália este cargo que é um juiz instrutor. O que o juiz instrutor faz? Ele faz exatamente o que o Sérgio Moro fez com o Deltan Dallagnol. Ele instrui a acusação para que a acusação tenha uma peça muito sólida para botar os mafiosos na cadeia. Quando tem o tribunal do júri, não é o Giovanni Falcone de saudosa memória que vai julgar os mafiosos. É um juiz isento. Exato. Outro juiz. Exato. Então essa mistura de papéis é extremamente nociva. Aliás, muitíssimo bem observado. Tem tempo ainda para falar do Faquinha? Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Estamos de volta, o Fábio Cuba. Sim. Antes de eu fazer minha revelação aqui, o Fachin disse que não tem risco a Lava Jato. Como é que é o negócio aí? Vamos lá, ela toda. Vamos lá. Diz o seguinte, a Lava Jato é uma realidade. Não acredito que essa realidade venha a ser afastada por qualquer circunstância conjuntural. Eu não sei o que ele quer dizer, porque depois disse: a operação trouxe um novo padrão normativo, jurídico e também de natureza ética no Brasil, administração pública. Tenho confiança plena de que isso não é sustentável. Eu não sei o que quer dizer novo padrão normativo, jurídico, porque é lei. Ela muda a lei. Vamos ver, né, Fachin? Vamos ver. Se a lei for desrespeitada, faz o quê? Triunfa a Lava Jato mesmo sobre a lei, sobre o Supremo, sobre a moralidade, sobre qualquer coisa? Né? Olha aqui, eu tenho aqui um troço que eu vou ler, que é complicado. Tem crime aqui, tem uma coisa muito estranha. Você quer falar antes? Ou Eu quero falar depois? antes. Então, diga. Isso é um trecho que está no material do Intercept. Então, esse trecho aqui é um trecho verídico, né? É um trecho que não saiu nas reportagens. É um trecho que diz respeito à reportagem entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. E eu quis trazer ele aqui porque tem se dito muito que essas relações são normais. Essas relações... É normal o juiz ter esse tipo de relacionamento com a acusação. É normal o procurador ter esse tipo de relacionamento com os juízes. Então aqui a gente trouxe, de novo, uma outra relação de procurador com juízes, que o Reinaldo vai ler agora e vai fazer disso uma notícia. E aí eu quero que as pessoas julguem se isso é normal ou não é normal. Deltan Dallagnol manda uma mensagem aos seus procuradores, a um grupo. Caros, conversei com o Fux, ministro Luiz Fux, mais uma vez hoje. Segue Deltan. Reservado, é claro, o ministro Fux disse quase espontaneamente que Teori Zavascki fez queda de braço com o Moro e viu que se queimou, e que o tom da resposta do Moro depois foi ótimo. Ele está se referindo aqui ao pito que o Zavascki deu no Moro, por Moro ter vazado uma conversa ilegal e gravada ilegalmente. Segue Deltan Dallagnol. Fux disse para contarmos com ele para o que precisarmos, mais uma vez. Só faltou, e aí ironiza o próprio ministro, só faltou, como bom carioca, chamar-me para ir à casa dele. Risos, RSS. Mas os sinais foram ótimos. Falei da importância de nos protegermos como instituições. Então notem aqui o clima de cumplicidade. Em especial no novo governo, está falando do governo Temer. Aí o Deltan pega isto aqui, esta conversa, e manda para quem? Para o juiz Sérgio Moro. Isso depois do Fux ter feito, então, ali os salamaleques e tal. E aí o Moro responde, excelente, in Fux we trust. Excelente, no Fux, aliás, na camiseta isso. No Fux, nós confiamos. Um ministro do Supremo, considerado uma peça capturada para uma causa. Lembrando que o ministro Fux foi aquele que, contra a Constituição, contra as leis, impediu a entrevista do Lula. Tem muita coisa para vir. São precipitados todos aqueles que dizem isso, aquilo. Vem muita coisa por aí. Leandro, agradeço demais a sua presença. Reinaldo. Foi bom para você? Foi ótimo, obrigado. Então, Obrigado. Temos aí a nossa musiquinha, aquela terceira do Dia dos Namorados. Vai lá. Tá aqui, O Caetano. Canta aí, Caetano. Aí, para amores vários. Nem quero você enfeite E Marina. do meu ser. Apenas te peço que respeite o meu louco querer.